Olá, galera! Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo? Nós estamos falando sobre Davi. Mas antes, vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento que estamos aqui reunidos em Teu nome para aprendermos a Tua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós falamos em uma das aulas sobre Davi, quando Davi pecou e fez o quê? Fez um complô para matar Urias. Então, hoje a aula vai dar continuidade sobre a vida de Davi. E o tema da aula é as consequências do pecado de Davi. Está lá em 2 Samuel, capítulo 18, dos versículos 9 ao 18. Após o profeta Natan ter falado com Davi e o repreender pelo seu pecado, Deus perdoou Davi. Por que Deus perdoou Davi? Porque Davi se arrependeu profundamente do que tinha feito. E ele sabia que ele pecou contra o Senhor. Mas as consequências do pecado de Davi viriam sobre a sua família, sobre a sua casa. O filho dele, com Betseba, que ela engravidou, ele ficou muito doente. Davi orou, Davi jejuou para que ele não morresse, mas ele morreu. E Davi entendeu que a morte do filho dele foi a vontade de Deus. Depois de algum tempo, Davi teve outro filho com Betseba, e o nome dele é Salomão, que significa paz. Mas outras situações muito tristes veio acontecer na casa de Davi, na família dele. Um de seus filhos, chamado Aminon, ele não respeitava as leis de Deus. E o que aconteceu? Ele tinha uma meia-irmã chamada Tamar. O que é meia-irmã? A Tamar era filha de Davi, assim como Aminon. Mas a mãe deles não era a mesma. Então, eles não eram filhos da mesma mãe, só do mesmo pai. Então, é meia-irmã. O que acontece? Aminon se apaixonou por Tamar. E ele queria namorar com Tamar. E aí, o que ele fez? Ele planejou ali um momento com Tamar e ele a pegou à força, forçou Tamar a ficar com ele. E o que ele fez depois disso? Ele humilhou Tamar e a mandou embora. Tamar tinha um irmão que era filho do mesmo pai Davi e da mesma mãe dela, chamado Absalão. Absalão ficou sabendo do que Aminon fez com Tamar. E ele se revoltou contra Aminon. Ele ficou revoltado e ele ficou planejando matar Aminon. Depois de se passar 2 anos, Absalão mandou matar Aminon. E mataram ele. Aí, depois disso, ele fugiu para uma cidade chamada Jesur. E aí, ele ficou por 3 anos. Davi, ele ficou muito triste com tudo que aconteceu. Pela morte de seu filho Aminon, pelo que Aminon fez com Tamar, pelo que Absalão fez. Mas Davi, ele queria perdoar o seu filho Absalão. E ele pediu que Joabe buscasse Absalão. E Joabe fez, e trouxe Absalão de volta. Mas Absalão, ele começou a conspirar contra o seu pai, o Davi. E Absalão queria se apoderar do trono de Davi, que Davi era o rei de Israel. Quando Davi descobriu os planos de Absalão, o que ele fez? Davi deixou a cidade de Jerusalém. Por que ele deixou a cidade de Jerusalém? Porque ele não queria guerrear contra o seu filho. Ele não queria. O que Absalão fez? Absalão armou uma guerra contra o exército de Davi. Joabe, Abissai e Itaí, eles eram generais do exército de Davi. E eles saíram em batalha contra o exército de Absalão. E Davi pediu para que eles, do exército dele, não fizessem mal a Absalão. Ele pediu isso para eles. Mas Joabe não obedeceu ao que Davi fez e matou Absalão. A notícia da morte de Absalão chegou até Davi. E Davi ficou muito triste. Davi chorou amargamente por isso, pela morte de seu filho. E Davi, como a gente tinha falado, ele não estava na cidade de Jerusalém, ele tinha fugido, ele tinha saído de lá. E o povo pediu que Davi voltasse para se apoderar do trono, e Davi voltou. Quando Davi pecou
e fez o complô para matar Urias, Davi, ele cantou um salmo, o Salmo 51. E nesse Salmo 51, no versículo 10, diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Nós todos somos pecadores, galera. Então a gente tem que orar todo dia, lutar todo dia contra o pecado que habita no nosso corpo. Mas quando nós aceitamos Jesus, nós temos o Espírito Santo de Deus que está dentro da gente. E ele nos mostra o pecado. Antes de nós cometermos o pecado, o Espírito Santo nos mostra. E nós temos que fugir do pecado. E assim como Davi, nós temos que orar todos os dias ao Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. A gente tem que ter um coração puro, um coração como de Jesus, um espírito reto que faça as coisas de acordo com a vontade de Deus. Porque se nós nos deixarmos levar pelo pecado, vai acontecer com as nossas vidas, assim como aconteceu com a vida de Davi. Ele teve consequências muito ruins, muito tristes. Então, que a gente não venha esperar, que nem Davi, pecar e ter consequência ruim para depois pedir para Deus nos ajudar. Que a gente possa lutar todos os dias contra o pecado. Como? Vocês vão perguntar para mim. Orando, tendo uma vida com Deus, uma vida de acordo com a vontade de Deus, lendo a sua palavra, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Sem a palavra de Deus, nós não somos nada. Estudem, galera. Aí vocês vão falar assim, tia Rita, eu sou criança. Vocês já sabem ler e escrever, então vocês conseguem ler. Lê um pedacinho da Bíblia todo dia, pede para o Espírito Santo de Deus revelar para vocês, ensinar vocês, entender o que Deus tem para falar com vocês. E também peçam ajuda para o Pai de vocês, porque só assim nós vamos conseguir ter uma vida reta com Deus, um coração puro e um espírito reto, amém? Eu espero que vocês tenham aprendido essa palavra, que essa palavra tenha entrado no coração de vocês, que nós possamos ser transformados todos os dias pela palavra do Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por essa palavra que o Senhor nos trouxe, falando, Pai, sobre Davi, sobre o seu pecado, as consequências que ele teve por ele ter pecado, Pai. Que nós possamos ter nossa vida no seu altar, que nós possamos, Pai, lutar todos os dias contra o pecado para que não venhamos a ter consequências assim como Davi. E assim como o Salmo 51, versículo 10 diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, Senhor. Que nós venhamos todos os dias buscar ter um coração puro, um espírito reto, conforme a tua vontade, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, galera, e até domingo que vem. Deus abençoe todos vocês. Amém?